Bom dia, irmãos e amigos. Vamos continuar com o nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas. No domingo passado, nós vimos o primeiro capítulo da carta e vimos por que Paulo a escreveu. Ele se assustou porque as igrejas da Galácia, que ele ou havia fundado ou que ao menos tinha visitado antes para lhes anunciar o Evangelho, muito rapidamente se deixaram perturbar por judeus cristãos, possivelmente falsos ou fanáticos, ou simplesmente mal orientados, que insistiam na necessidade de não apenas crer em Cristo, mas de também cumprir a lei de Moisés, principalmente a circuncisão. Ou seja, para alguém poder tornar-se cristão, teria antes de ser judeu. E se não o fosse por nascimento, ele teria que se tornar judeu, cumprindo aqueles rituais todos da lei para se tornar judeu. Em outras palavras, a graça de Deus não seria suficiente sem a nossa colaboração. Pensando bem, é um tanto ridículo, não? Mas aquilo era apresentado como um ato de obediência e submissão a Deus. Paulo, diziam eles, não era um apóstolo autêntico, mas apenas, como se diria hoje, talvez um freelancer do Evangelho. Pois bem, na sua carta, Paulo reage a essa pretensão de forma quase grosseira e violenta. Ele declara que sua mensagem não é palpite dele, mas que a recebeu diretamente de Deus e que sua mensagem depois teve o endosso dos líderes da igreja primitiva, Pedro e Tiago, irmão de Jesus, e também de Barnabé, um judeu fiel que foi seu companheiro de trabalho. Agora, no capítulo 2, ele expõe mais detalhes sobre seus contatos com a igreja de Jerusalém. Ele começa dizendo que 14 anos depois da sua primeira visita a Jerusalém, ele esteve lá outra vez para conversas. Ou seja, durante todo esse tempo, ele trabalhou entre gentios, sem forçá-los ao judaísmo, e sem que alguém de Jerusalém interviesse ou criticasse ou reprovasse seu trabalho. Nessa nova visita, ele contou novamente com a companhia de Barnabé, judeu respeitado, e de Tito, um cristão grego que nada tinha de judeu. E Paulo enfatiza que ninguém exigiu nada de Tito. Nessa ocasião, conversou novamente com Pedro e Tiago e também com João. E todos concordaram com o modo como o trabalho missionário estava sendo feito. Entenderam também que Pedro tinha uma missão especial entre os judeus, Pedro, entre os judeus, e Paulo entre os gentios. Com isso, aqueles judaizantes infiltrados na Galácia ficaram desqualificados. Depois disso, porém, ele cita um episódio que ilustra como na prática tudo aquilo era mais complicado do que se imaginava. Pedro foi visitar a igreja em Antioquia. Lembrando, Antioquia era a primeira igreja gentia de importância. Ela foi a base que enviou Paulo e Barnabé para sua primeira viagem missionária. Era, portanto, Antioquia um referencial. Ao visitar Antioquia, Pedro confraternizou sem restrições com os irmãos gentios de lá, sem se preocupar com eventuais regulamentos judeus. Lembrando, na prática diária, o principal ponto de conflito entre o procedimento judeu e o gentio eram os alimentos. Os judeus observavam, e observam até hoje, uma série de restrições a determinados alimentos, com o que os gentios não se preocupavam.
Talvez o exemplo mais conhecido e fácil de entender é o consumo da carne de porco. Mas não é o único. Naquela visita, então, Pedro tranquilamente ignorou esses preceitos judeus a que ele mesmo estava acostumado quando vivia no meio dos judeus em Jerusalém. O texto relata, porém, que depois de algum tempo apareceram ali alguns outros cristãos de Jerusalém muito ligados a Tiago. Tiago era conhecido como um fiel observador da lei judaica em sua própria vida, embora nunca exigisse isso dos outros. Afinal, ele era inteiramente judeu e para ele aquelas leis eram muito naturais. Quando esses visitantes chegaram, Pedro ficou inseguro. Deveria ou não continuar a confraternizar livremente com os gentios? Se continuasse, os visitantes poderiam escandalizar-se, já que sua proximidade com Tiago não significava que eles tivessem também a maturidade espiritual dele. Por outro lado, se agora se afastasse dos gentios, seria incoerente e, de certo modo, ofenderia aqueles irmãos. E o que fazer, então? Aí é aquela história, né? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Sabe como é, não? Bem, ele ficou com medo dos judaizantes, de quem talvez também estivesse mais próximo, afinal, eram gente lá de casa, e optou por se afastar dos gentios. Paulo observou aquilo e se escandalizou com a incoerência de Pedro e por isso censurou publicamente a atitude dele. Disse publicamente a Pedro: você está errado, você não pode agir desse jeito. O texto da carta não diz qual foi o resultado dessa censura, mas creio que podemos supor que Pedro tenha reconhecido o seu erro e se emendado. Ao menos não existe nenhuma notícia de alguma ruptura entre Paulo e Pedro daí em diante. Afinal, em 2 Pedro 3,15, uma carta escrita bem mais tarde, Pedro se refere a Paulo de uma forma respeitosa e amorosa. Então, parece que resolveram aquilo lá e não sobrou problema nenhum. Por que será que Paulo citou este episódio na carta aos Gálatas? Certamente como ilustração da postura intransigente dele quanto a esse tema do legalismo judaico contra a liberdade cristã. E também para mostrar como esta era reconhecida, a liberdade era reconhecida pelos líderes da igreja primitiva. Em outras palavras, se Paulo censurou de forma pública e reconhecida o próprio apóstolo Pedro, quanto mais autoridade tinha para censurar os ensinos de algum grupo anônimo e autonomeado que perturbava as igrejas da Galácia. Pois bem, que lição podemos nós tirar de Gálatas 2 para a nossa vida? Certamente, em primeiro lugar, a reafirmação de que a vida cristã não depende do cumprimento de regras, mas de uma comunhão amorosa com Deus baseada em sua graça. Para muitos isso pode ser um pouco assustador, porque o limite entre liberdade e irresponsabilidade nem sempre é muito claro. Mas temos que levar em conta o que Paulo ensina em 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6, onde ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, ou seja, o que deve orientar a minha conduta não é a minha opinião ou preferência pessoal. Ele continua escrevendo, em 2 Coríntios. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou
para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Outra passagem bíblica que ajudará bastante a entender essa questão e a nos orientar é Romanos 14, é o capítulo inteiro. Aqui nós não temos tempo agora para estudar também esse, nós estamos estudando Gálatas, estamos estudando Romanos, e é um capítulo inteiro. Mas ele é muito claro e útil para esclarecer essas questões. Paulo entra em detalhes lá sobre vários comportamentos da pessoa. Eu recomendo muito uma leitura atenta e um estudo de Romanos 14. Certamente nos ajudará não só a nos posicionarmos de modo correto diante de matérias duvidosas, mas mais do que isso, de cultivar um relacionamento justo e amoroso com os nossos irmãos cristãos, colaborando com isso para a edificação do corpo e do reino de Cristo. Vale a pena e é importante. Muito bem, hoje ficamos por aí, é só isso. Hoje a lição definitivamente foi mais breve, mas é o que temos a dizer a respeito de Gálatas 2, sem entrar agora em longos detalhes a respeito de uma porção de coisas que caberiam num estudo aprofundado que cada um teria que fazer por si. Como eu disse no domingo passado, um comentário que a gente consulta a respeito disso enche várias páginas de letra miúda comentando isso que eu falei aqui, mas não é coisa que dê para fazer aqui agora. Se nós ficarmos com isso na cabeça, essa relação entre liberdade e responsabilidade, nós já vamos aprender um bocado e vamos entender como agir diante de uma situação assim duvidosa. Então, por hoje é isso, vamos encerrar por aí, vamos ainda terminar com uma oração e terminamos a nossa lição de hoje. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer novamente hoje pela liberdade que tu nos dás, pela paz que tu nos dás, pela tua graça, que nós não precisamos nos preocupar com realizações nossas e que realmente está claro que nós não temos nada para contribuir na restauração da nossa vida, que nós dependemos inteiramente da tua graça. E tu nos dás essa graça e nos ofereces e nos dás a tua paz. Muito obrigado por isso, Senhor. Ajuda-nos a entender isso bem, a não esquecer e também a agir de acordo em nossa vida daqui para frente. Amém.